A gente abre essa edição com o assunto que mais mobiliza os brasileiros: vacina. Um funcionário do Ministério da Saúde disse que sofreu uma pressão atípica, palavras dele, para importar a vacina indiana, a Covaxin. Tá gravado e tá também, gente, no foco da CPI da pandemia, que agora vai apurar o motivo para o governo federal preferir a Covaxin e rechaçar a vacina da Pfizer por diversas vezes. O Caio Junqueira conta mais pra gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. É isso. O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, disse em depoimento ao Ministério Público Federal ter sofrido pressão de superiores para assegurar a importação da vacina Covaxin, produzida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O depoimento foi prestado no dia 31 de março, dentro de um inquérito que investiga se houve favorecimento na negociação realizada em tempo recorde e com maior custo em relação a outras vacinas. A transação é um dos principais focos da CPI da pandemia, que houve nesta quarta-feira Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, que representa a farmacêutica indiana no Brasil. O depoimento foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo na edição de sábado e obtido hoje aqui pela CNN. A gente vai ver o principal trecho em que esse servidor, relata essa pressão para agilizar logo essa vacina indiana. Vamos ver. Em relação a essa empresa, há algum tipo de pressão ou de pedido, tanto por parte dos escalões superiores do Ministério, quanto por parte dos próprios representantes ou sócios, através de contatos, ligações, não sei, nesse período de pandemia, como é que eles estão entrando em contato com o Ministério, mas queria saber se tem algum tipo de pressão que indique algum tipo de favorecimento para essa empresa em especial, essa Precisa. Recebi uma ligação aqui e rejeitei, desculpa. Então, nesse caso, sim. A Covaxin, eu tenho recebido muita mensagem de vários setores do Ministério, Secretaria Executiva, da própria coordenação trabalho e de outros setores, perguntando o que falta para fazer essa importação, inclusive sábado e domingo, e sexta, 11 horas da noite. Isso não é usual em relação às outras? Não tem havido a mesma cobrança? Não, entretanto, as outras, ela ainda não está na fase de importação. Porque o contrato, a parte de importação inicia da Pfizer em abril e a Sputnik só depois que eles conseguirem o registro ou autorização emergencial. A pressão que ele relata se refere à necessidade de a empresa entregar à Anvisa documentos pendentes para a importação da vacina, por exemplo, certificados de liberação de lotes. No depoimento, o servidor diz quem seria um dos responsáveis pela pressão. É o tenente-coronel Alex Leal Marinho, coordenador-geral de logística de insumos estratégicos para a saúde. Importante situar que o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde foi feito no dia 25 de fevereiro. Foram acertadas ali 20 milhões de doses a um preço de 1,6 bilhão de reais, o valor mais caro por dose. A negociação também foi, como a gente já disse, a mais rápida. Nos bastidores, a Precisa tem dito que ela representa os interesses da Bharat Biotech, que não tem CNPJ no Brasil, a Bharat Biotech. Então não faria sentido dizer, como a CPI vem dizendo, que ela é uma intermediária. Logo, seria equivocado atribuir a ela essa condição. Diz ainda que a política de preços é determinada pelo fabricante e que o preço praticado pela empresa foi o mesmo com todos os países, à exceção do seu país de origem, né, o governo indiano, a Índia. Diz ainda que o valor é superior em razão da tecnologia utilizada que a torna muito segura. E sobre o depoimento em si, a empresa divulgou uma nota em que diz que manteve contatos institucionais com o Ministério da Saúde, com a Anvisa e com outros órgãos de Estado e que em todas as ocasiões seguiu de forma ética e transparente todos os processos burocráticos e exigências do Ministério da Saúde e da Anvisa para viabilizar a importação da vacina. Ela finaliza essa nota dizendo que a empresa jamais promoveu qualquer tipo de pressão e não contou com vantagens durante esse processo e que o contato com o servidor foi de ordem técnica para confirmação
de recebimento de documentação seguindo o protocolo do Ministério. O Ministério da Saúde, aliás, informou que não faz pressão por aprovação de vacinas.